Você provavelmente nesses últimos dias já viu pessoas afirmando que o arrebatamento está prestes a acontecer por volta do dia 23 e 24 de setembro. Que tudo já estaria marcado segundo as festas judaicas e agora, neste momento, a festa das trombetas. Olá, meu nome é Ellen Gabriela Marcondes, seja bem-vinda ao meu canal. Aqui nós vamos estudar a Palavra de Deus de forma prática para compreender as Escrituras e aprimorar a nossa fé. Você provavelmente nesses últimos dias já viu pessoas afirmando que o arrebatamento está prestes a acontecer por volta do dia 23 e 24 de setembro. Que tudo já estaria marcado segundo as festas judaicas e agora, neste momento, a festa das trombetas. Muitas pessoas estão espalhando essas previsões, mas será que elas realmente estão corretas? Hoje nós vamos analisar biblicamente essas afirmações, olhar para a Palavra de Deus e ver o que realmente ela diz. Vamos descobrir o que realmente acontece quando as pessoas tentam marcar datas para os eventos de Deus. Fique comigo até o final, porque certamente você vai se surpreender. Essas pessoas estão usando a Bíblia e versículos especiais para fundamentar a sua teoria segundo a palavra de Deus. Mas será que isso é realmente verdade? Bom, vocês certamente sabem que muitas pessoas ao longo da história, até os nossos dias, até hoje, certamente dizem: Jesus está voltando. Esta é a data, este é o momento. Um anjo veio e me disse, o próprio Deus me disse, o Espírito Santo me contou. E então, nada acontece, não é mesmo? Mas será que essa história do arrebatamento é diferente? Muitas profecias bíblicas que nos ajudam a determinar as dores de parto. E Jesus, na verdade, nos dá muitos sinais em Mateus 24 para determinar e sabermos se o fim realmente está próximo. Muitas pessoas usam versículos isolados da Bíblia para tentar provar o seu ponto de vista. E afirmar que Jesus está voltando nesse determinado momento, nessa seguinte data, dizendo que um anjo do Senhor me disse, ou até mesmo Deus me disse, eu tive uma visão ou um sonho sobre a data, ou até mesmo o Espírito Santo falou ao meu ouvido a data e a hora da volta de Cristo. Mas, no final, nada acontece. Quantas datas já foram marcadas ao longo da história? E agora eu te pergunto, será que agora realmente é diferente das inúmeras vezes que marcaram datas ao longo da história? Por incrível que pareça, em Mateus 24, Jesus já nos alertou de guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes, pandemias e falsos profetas que haveriam nos últimos dias. Porém, esses sinais, eles não servem para marcar a data da sua volta, mas apenas para alertar que ele está próximo e o fim se aproxima. E sim, esses sinais já estão diante dos nossos olhos. Porém, agora vamos encontrar outro problema em relação ao arrebatamento. Alguns cristãos dizem que ele não irá acontecer. Afinal, para eles, o arrebatamento não existe. Há ainda também quem defenda que o arrebatamento acontecerá no meio das 7 semanas. E também os que defendem pós-tribulação, onde Jesus voltaria no final de todos esses acontecimentos. Será mesmo que o arrebatamento é real? Ele é bíblico? E se realmente for, será mesmo que ele vai acontecer? E outra, agora em setembro? Vamos então analisar isso juntos pela Palavra de Deus. Número 1.
O arrebatamento é real? Sim, o arrebatamento é real. Isso é iminente, que nós seremos arrebatados e transformados quando Jesus voltar. Porém, entre os verdadeiros cristãos, há controvérsias em alguns assuntos em relação à forma que será realizada esse arrebatamento. Porém, isso não altera a salvação entre essas pessoas, pois é uma questão de compreensão de um fato histórico que acontecerá futuramente. E só um detalhe, isso não é ponto de salvação, assim como a cruz de Cristo, que é essencial para todo o cristão. Essas perspectivas diferentes, elas variam de acordo com a interpretação de cada cristão em relação ao Apocalipse. E você sabe o que isso significa? Essas diferenças, elas não determinam o local que você vai após a morte. Isso não altera o fato de que você é um verdadeiro cristão e que sua fé está firmada em Cristo e o seu destino é o céu. O que realmente importa sobre isso é que você realmente não deve ter dúvidas. Isso são verdades fundamentais da fé, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E o seu sacrifício foi completo na cruz. E através da cruz, hoje você pode alcançar a redenção, a vida eterna. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Qualquer outra denominação que contrarie essa variante de que tudo que Jesus foi completo na cruz, essa denominação, ela não acompanha o cânon bíblico e ela sim pode ser considerada seita, pois ela tenta ofuscar o que Jesus fez por completo na cruz. Se alguém negar isso, ele é um falso mestre. Se ele acrescentar uma doutrina diferente àquilo que Jesus já fez na cruz, ele é um falso profeta. Mas se alguém tem uma visão diferente sobre a cronologia do arrebatamento, isso não altera em nada a sua salvação. Quando abrimos a palavra de Deus, vemos declarações poderosas a respeito desse evento tão importante. Em 1 Coríntios 15, 51 a 52, diz o seguinte, vamos abrir nossas Bíblias. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui, a palavra dormir significa morrer. Paulo, ele revela um mistério. Ele revela que haverá uma geração que não vai passar pela morte, mas será transformada instantaneamente ao soar da trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados. Isso é o arrebatamento. Portanto, o arrebatamento ele é real e realmente existe dentro da palavra de Deus. Ele não se trata de invenção de homens. O que não podemos e não devemos fazer é marcar datas. O próprio Jesus disse em Mateus 24, 36. Vamos acompanhar aí na sua tela. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A nossa missão não é especular, mas vigiar e permanecermos firmes na palavra de Deus, no caráter dele e nas boas obras, buscando a fé através de um relacionamento
puro e verdadeiro com Jesus. O arrebatamento é a bendita esperança da igreja e a certeza de que um dia estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 15, versículo 52, diz que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados. Há alguns pontos interessantes aqui. Muitas vezes no Novo Testamento a palavra dormir é usada como referência a morrer, em eufemismo, para aqueles que morreram em Cristo. Nesse contexto que Paulo fala da ressurreição e da transformação ao tocar da trombeta. Pois é exatamente aí. Esse tocar da trombeta, muitos estudiosos fazem relação às festas judaicas, à festa da trombeta, a qual ela realmente aponta para um futuro cumprimento profético. Além disso, o texto no original grego, ela usa a palavra harpazo, que quer dizer arrebatado, ou seja, seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. E é justamente aqui que surgem diferentes interpretações entre os cristãos. Os pré-tribulacionistas entendem que esse arrebatamento acontecerá antes da tribulação, poupando a igreja, então, dos juízos que acontecerão sobre a terra. Os pós-tribulacionistas defendem que a igreja passará pela tribulação. E o arrebatamento acontecerá apenas no fim, quando Jesus voltar com grande glória. Há também a visão midi-tribulacionista, que é aquela que afirma que o arrebatamento provavelmente acontecerá no meio dos 7 anos, entre o começo do mandato do anticristo e a grande tribulação. Outro ponto interessante que acontece quando você abre Zacarias no capítulo 14, onde diz que Jesus, ao regressar, ele vai colocar o seu pé sobre o Monte das Oliveiras, trazendo o julgamento e inaugurando o seu reino milenar. Todo esse capítulo ele fala do dia do Senhor. Assim, ao olharmos esses textos, nós vemos que há diferentes perspectivas dentro do cristianismo em relação ao arrebatamento. Porém, o essencial é que todos concordam com a verdade central. Cristo voltará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados para sempre para com Ele. Primeiro, a Bíblia mostra que os crentes serão arrebatados com o Senhor nos ares. Mas em Zacarias 14, mostra que o rei colocará o pé no Monte das Oliveiras. Isso mostra que existem diferentes momentos e diferentes aspectos em relação ao retorno da volta de Cristo. Sendo dessa forma, alguns cristãos interpretam esses textos entendendo que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Eles fazem essa conexão com a Bíblia e descrevem que o arrebatamento da igreja será no encontro com Cristo nos ares. E em seguida fala de Jesus descendo para reinar na terra. Outros, no entanto, descrevem que o arrebatamento acontecerá após a grande tribulação. O ponto é que a Bíblia apresenta várias passagens que precisam ser analisadas juntas. E é justamente por isso que existem várias linhas de interpretação. Sabemos, por exemplo, que a grande tribulação ela está ligada ao retorno do anticristo. A partir daí, surgem várias discussões. Qual é o momento exato em que acontecerá o arrebatamento da igreja? A Bíblia ensina que o anticristo ele não vai ser revelado até que aquilo que o detém seja removido do caminho. Então, quem será que é o opositor?
Alguns cristãos entendem que é a ação do próprio Espírito Santo atuando através da igreja, resistindo ao mal do mundo por meio dos crentes nascidos de novo. Dentro deste sentido, segundo Tessalonicenses 2, do 6 ao 7, diz o seguinte: E agora vocês sabem que o que detém, para que ele seja revelado em seu devido tempo, pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Segundo essa interpretação, quando o opositor for removido, abre aspas, os crentes forem arrebatados, então o anticristo agirá e será então enfim revelado. De acordo com a leitura de muitos estudiosos, esse período ele é composto de 7 anos de tribulação e ele se encaixa exatamente como a última semana de Daniel, sendo das 70 semanas. Nos primeiros 3 anos e meio haverá então aparentemente paz, e muitos acreditarão que o Messias ele é esperado principalmente para os judeus. Mas na segunda metade da semana a realidade mudará drasticamente. O diabo então, agindo através do anticristo, desencadeará o maior sofrimento já nunca visto igual na face da terra. A Bíblia claramente descreve esse acontecimento como o único da história, nem nos dias que antecederam ao dilúvio, quando toda a imaginação do coração do homem era continuamente má. Isso está em Gênesis 6:5. Nem a destruição de Sodoma e Gomorra, nem as guerras mais sangrentas, nem a perseguição de Hitler são capazes de se comparar ao que realmente está por vir sobre a terra. É por isso que muitos cristãos creem que a igreja será arrebatada antes da tribulação, pois a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:9, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E também Apocalipse 3:10 disse, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para aprovar os que habitam sobre a terra. Há também outras linhas de interpretação em relação a estes eventos. Alguns acreditam que a igreja passará dentro da tribulação, sustentada e guardada pela graça de Deus, e somente depois será arrebatada. O ponto comum entre essas duas análises é que ambos concordam que será o pior tempo da história, assim como Jesus descreve em Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Portanto, embora haja diferentes interpretações entre os cristãos sinceros em relação ao arrebatamento, todos unanimemente concordam que o retorno de Cristo será algo glorioso. E a grande tribulação será algo sem precedentes, algo terrível que jamais aconteceu em toda a terra. A Bíblia afirma que haverá um tempo tão sombrio e devastador que nenhum momento da história pode ser comparado a esse tempo. E somente Jesus Cristo será capaz de pôr um fim a esses acontecimentos. A Escritura afirma que ele colocará os pés no Monte das Oliveiras e destruirá as obras de Satanás, prendendo ele no abismo durante 1000 anos, e então restabelecerá o seu reino milenar na terra. Mas a pergunta intrigante é:
Porque muitas pessoas estão afirmando que Jesus vai fazer o arrebatamento agora no mês de setembro. 2. A festa das trombetas e o arrebatamento. De 23 a 24 de setembro deste mês, acontece a festa das trombetas, Rosh Hashanah, um dos feriados santos que Deus estabeleceu sobre Israel. E durante esta celebração, o povo se reúne para tocar o shofar. É uma trombeta de carneiro. E relembrar as promessas de Deus. E é justamente aí que muitos fazem uma conexão com 1 Coríntios 15. Paulo fala sobre a última trombeta, quando os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Mas atenção, a Bíblia nunca afirma claramente que isso acontecerá neste dia específico ao qual estamos falando. A festa das trombetas, ela é um símbolo poderoso que ressalta quando Deus ajuntará o seu povo. Mas as escrituras não diz que essa reunião acontecerá em ocasião do arrebatamento. 3. O calendário profético e as datas. Outro ponto curioso é a tentativa de alguns de calcular, através das datas, um calendário profético para o arrebatamento. Vamos lá. O raciocínio é este. Começam-se a festa das trombetas em 2025. Em setembro, de 23 a 24. A partir daí, conta-se 2.550 dias, contando o início da tribulação, baseado no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Com isso, chegam no ano 2032, no Yom Kippur, concluindo que esses seriam os 7 anos da grande tribulação e o fim eminente com a volta de Jesus. A questão é, de onde surgem esses números? Bom, na profecia bíblica, realmente há a ideia de que a tribulação durará 7 anos. E em muitos textos, um ano profético ele é contado como 360 dias. 7 anos, então, seria 2.520 dias. 7 vezes 360. Com um acréscimo de 30 dias citados em alguns textos proféticos, totalizando 2.550 dias. Esses 30 dias que são acrescentados, eles surgem de onde? A chave para isso está em Daniel 12, onde diz ali sobre esse acréscimo. Somando 2.520 mais 30 dias, 2.550 dias. Assim se estabelece uma estrutura profética de um tempo sem precedentes. As escrituras, elas são categóricas. Haverá um tempo de grande tribulação, como o mundo jamais viu. Em Mateus 24, Jesus diz que os sinais seriam como dores de parto. Apenas o início de algo muito maior. E logo depois declara: então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 9. Aqui surge um ponto controverso. Se os cristãos serão arrebatados, como serão perseguidos e mortos? Quem serão aqueles que durante a tribulação ainda confessam o nome de Jesus? A Bíblia revela então um tempo de graça, onde muitos, inclusive judeus, serão despertos para a causa de Cristo, reconhecendo Jesus como seu Salvador. Mas esse despertar terá consequências muito grandes, onde serão perseguidos e mortos. A fé nesse tempo será a causa de perseguição e morte de muitos, e levantará aqueles que, mesmo diante da morte, proclamarão que Jesus é o caminho. Agora, os 7 anos eles são entendidos em 2 metades. E nesse ponto entra Apocalipse 12, versículo 6, onde diz que a mulher será sustentada no deserto por 1.260 dias.
Em Apocalipse 13, versículo 5, nós vimos ali que a besta, ou o anticristo, ele terá autoridade por 42 meses. Em Daniel 7:25 diz a mesma coisa, 1 tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Essas 3 passagens em formatos diferentes apontam para o mesmo período. Sejam dias, meses ou anos, sempre apontam para 3 anos e meio. E quando somamos as 2 metades, temos então 7 anos de tribulação. Mas surge a questão de Daniel 12:11, os 30 dias. A partir do tempo em que o sacrifício contínuo for tirada e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ou seja, além dos 1260 anos, acrescentam-se aqui mais 30 dias. Isso gera interpretações distintas, onde alguns estudiosos dizem que esses 30 dias seria um período transicional após a grande tribulação e a purificação do santuário, o julgamento das nações ou a preparação para a iniciação do reino milenar. Outros, porém, veem como uma forma simbólica de mostrar Deus no controle absoluto, tendo também o controle dos dias, sobre os tempos que já estão determinados. E mesmo que haja algumas divergências em relação aos 30 dias, há um consenso geral em relação à escatologia cristã, de que esse período na história da humanidade será único, como nunca houve antes na face da Terra. Muitos pastores veem esses 30 dias como metade das 7 semanas. Eles somam, os 2.520 mais os 30 dias e dividem ao meio. E a partir desse dia, muitas pessoas chegam em datas específicas para festas. E contam e somam todos esses dias para ver onde chegam. Como muitos têm feito nos últimos dias de somarem esses 2.550 dias a partir do dia 23 e 24 de setembro, totalizando o total de 7 anos e chegando no número de 2032. O Yom Kippur, o dia da expiação para os judeus. Um período tradicional de arrependimento, de louvor e de entrega para os judeus. E muitas pessoas têm associado isso ao arrebatamento antes da tribulação. Mas é importante lembrar que isso depende muito da interpretação de cada um. O tempo de Deus pertence só a Ele. A Bíblia diz deixa isso claro, como diz lá em Mateus 24:36. Ninguém sabe o dia ou a hora. Alguns versículos, quando lidos fora do contexto, podem realmente indicar algo diferente. Por isso eu aconselho para você que está estudando a palavra de Deus, ou estudando sobre escatologia, ou sobre profecias, ou até mesmo aquilo que está escrito na palavra. Quando você vai ler um versículo, leia o capítulo inteiro, se não capítulos anteriores, para compreender exatamente o contexto. Não leia versículos isolados, tá? Ou de algum estudo que alguém fornece a você. Sempre leia anteriormente para você compreender o contexto bíblico, tá? Geralmente, estudos bíblicos, eles vêm com indução. Eles querem te induzir à forma de raciocínio da pessoa que montou aquele estudo. Então, para você não ser enganado por qualquer vento de doutrina ou por pessoas que queiram te manipular, a melhor maneira é você ler um capítulo, tá? 2 capítulos, 3 capítulos, para conferir se realmente aquele versículo está dentro do contexto citado. Por exemplo, o contexto de 1 Tessalonicenses 5:4, onde diz que vocês não estão em trevas para que esse dia te pegue de surpresa como um ladrão. Algumas pessoas interpretam isso como um indicativo de que, embora o momento seja desconhecido, os crentes terão consciência da preparação
e estarão prontos, independente de qualquer data. No contexto geral, todas essas ideias mostram que, através dos versículos, podem surgir vários tipos de interpretação. Algumas pessoas analisam outros versículos e declaram, tipo Tessalonicenses 5, versículo 2. O dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E a interpretação comum para isso é que o descrente não vai estar esperando a volta de Cristo e ele será pego de surpresa. Enquanto alguns estarão dizendo que a paz e segurança chegará à repentina destruição. Dentro desse contexto, os cristãos não serão surpreendidos, pois conhecem através das Escrituras os sinais que antecedem a volta de Cristo. Outros versículos, como Atos 1,7, diz que não compete ao ser humano saber as estações ou os períodos de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Além disso, algumas pessoas apontam para as festas judaicas como algo simbólico e não como um relógio cronológico. Os significados das festas de acordo com aquilo que elas apontavam, mostrando exatamente Jesus. Claramente, o Antigo Testamento ele é apontado para o Messias, mostrando que algo maior viria. Um exemplo disso, a Páscoa, onde apontava diretamente para Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, fazendo referência direta à morte de Cristo, onde Jesus morreu exatamente na Páscoa, descritos em João 7, 14 e 1 Coríntios 5, 7. Portanto, muitos estudiosos entendem que essas festas elas funcionam como placas que apontam para Cristo e não como um relógio que está terminando o tempo, com previsões de datas específicas. Algumas pessoas interpretam os 2.550 dias como algo com uma conta incerta, sem total certeza. Muitas pessoas consideram que há um problema matemático e de incertezas. O grande problema do número 2.550 dias. A Bíblia menciona 1.260 dias, 1.290 dias e 1.335 dias. Mas você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia que você deveria começar a contar a partir de uma festa para determinar o fim. Algumas pessoas têm tentado pegar esses números do contexto e encaixá-los a calendários para tentar estabelecer uma data exata, mas só conseguiram ganhar decepção com isso. No passado, essas marcações com previsões de datas falharam consequentemente. Uma bem conhecida é por William Miller ou Guilherme Miller, na data de 1844, conhecido como o Grande Desapontamento. E através dessa grande decepção, gerou-se aí o movimento adventista, tá? E, consequentemente, a partir desse movimento, surgiu também os Testemunhas de Jeová, com previsões da vinda em 1914, 1925 e 1975, onde todas falharam. Eu fico me perguntando, gente, quem frequenta esses tipos de denominações que se arriscam a marcar datas para a volta de Cristo, como isso vem de um falso profeta, gente. Se você tivesse alicerçado na palavra, você jamais cairia nesses enganos. Na década de 80, algumas pessoas previram que Jesus voltaria em 1988. E Harold Camping, em 2011, também previu o arrebatamento. E dentre essas tantas previsões, nenhuma se cumpriu, é óbvio.
Previsões também baseadas em 2014 e 2015 em eclipses lunares também não aconteceu. O arrebatamento marcado em 2017 também não aconteceu. Lembrando que eu não estou aqui a fim de debochar de ninguém, mas mostrar a gravidade que há em se estabelecer datas, afirmando que alguém sabe a data e a hora da volta de Cristo. Afinal, a palavra de Deus adverte contra falsos mestres. Vamos ler então Deuteronômio 18:20. Mas o profeta que presumir de falar em meu nome uma palavra que eu não lhe tenha mandado, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Marcar datas e horas e eventos que não estão na Escritura já é transgressão da palavra de Deus. Afinal, Jesus afirmou veementemente que ninguém sabe o dia e nem a hora da sua volta. Por isso que quando você insiste em profecias falhas, você coloca em ridículo a fé cristã, dando espaço para que pessoas zombem da sua fé, causando assim descrença não só sua, mas também de milhares de pessoas que podem ser arrastadas ao erro. Pessoas que deveriam vir por amor vêm pelo medo de serem perdidas e não conhecem a Cristo verdadeiramente com o evangelho da salvação. Cada palavra dita, ela deve estar fundamentada unicamente nas Escrituras, pois nós seremos julgados por cada palavra dita descuidada, em Mateus 12, versículo 36. Além de tudo isso, a Escritura enfatiza a brevidade da vida humana, por isso que nós devemos estar preparados. Pois, embora aparentemente Jesus demore, a vida humana ela é curta, passageira, e nós não sabemos exatamente o tanto de tempo que está determinado para cada ser humano na Terra. Vamos ler Tiago 4,14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a nossa vida? Sois como a neblina, que aparece por um pouco tempo e depois desvanece. Bom, a exortação é clara, né? Nós não sabemos o tempo que está determinado para nós. Você tem que estar preparado e não depender de cálculos humanos para saber a volta de Cristo, mas esperar por Ele como se Ele viesse hoje. Afinal, nós não sabemos o que pode acontecer nas nossas próximas horas de vida. Então, o que você deve fazer com tudo que nós estudamos sobre arrebatamento? 1. Não entre em pânico ao ouvir sensacionalismo. Tudo que você ouvir deve ser testado à luz na Escritura, assim como está em João 4:1. Assim como Paulo orienta Timóteo também manter a sã doutrina e não ser levado por interpretações humanas e enganosas. Lembre-se que Deus chama para andar na fé e não no medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor e autocontrole. E com esse espírito é possível ter discernimento e domínio próprio. Cuidado com informações que não estão alicerçadas dentro da palavra de Deus, pois isso pode abrir portas para o engano. Deus te abençoe e fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo, tá? Não perca. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus. Que Ele habite no seu coração.